Olá, queridos irmãos, graça e paz a todos, queridos, que Deus abençoe de maneira gloriosa, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, eu tenho aqui uma palavra aonde eu queria chamar sua atenção a esta mensagem, onde você vai ver aqui que aqueles que ficam procurando profecia, aqueles que gostam de ouvir somente o que vai amaciar o ego, aqueles que não gostam de ser disciplinado, a pessoa que recusa a verdade, a pessoa que não aceita disciplina, correção da parte de Deus, a Bíblia chama de gabarola. Aqueles que aceitam correção, que aceitam a palavra por ela vir em forma de correção, pela palavra ser dura, muitas vezes pela palavra ir na alma, são os gabarola da vida. Por isso eu queria que você prestasse atenção nesta mensagem. Profeta Isaías capítulo 30, versículo de número 7, diz assim: pois quanto ao Egito, vão inútil é o seu auxílio ou o seu socorro. Por isso lhe chamei gabarola, que nada faz. Se você ler o título da mensagem, vai dizer contra a aliança com o Egito. Deus atira o povo do Egito, mas o povo está com saudade. E o fato desse povo estar com saudade, quando o homem de Deus começa a pregar, exortar ou ensinar, usado pelo Espírito do Deus Todo-Poderoso, uma parte do povo, ou quase todos, recusa. Ou quase todo o povo não aceita o que da parte de Deus está sendo pregada. O povo está sentindo saudade do Egito, porque no Egito alguém amaciava o ego desse povo. No Egito, mesmo sendo escravo, esse povo ouvia o que era agradável. No Egito, mesmo sendo escravo, esse povo ouvia aquilo que eles queriam ouvir, o que eles gostavam de ouvir. Com Deus é diferente. Com Deus não é o que a gente quer, não é o que a gente gosta. Com Deus é aquilo que a gente precisa ouvir de fato. Até porque o Evangelho de Jesus, o Evangelho verdadeiro, não é o que amacia o ego das pessoas. O Evangelho de Jesus não é que ele faz as pessoas bater palma, rodar, sapatear, como muitos fazem. Porque tem muita gente que sapateia, roda, dá cambalhota, pirueta, mas está com o coração cheio de ódio, com o coração cheio de malícia, está carregando no peito um coração enganoso, não perdoa o irmão, carregando dentro de si um sentimento malicioso. O Evangelho de Jesus é aquele que disciplina, é a palavra que desce em forma de disciplina. O Evangelho de Jesus é aquele que desce para colocar o dedo na nossa ferida. O Evangelho de Jesus é aquele que desce em forma de conversão. O Evangelho de Jesus é aquele que desce em forma de repreensão. É aquele que coloca o dedo na ferida de alguém ao ponto da pessoa fazer careta por conta da palavra. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o que nos tira do mundo para nos levar para o reino. Mas hoje em dia se pregam tanta profecia, que é o que muitos infelizmente gostam de ouvir, tirando do reino e levando para o mundo, porque estão aceitando o mundo de muitos lugares, inclusive de muitas igrejas, e é o que infelizmente muitos gostam. Por isso ele disse aqui: pois quanto ao Egito, vão inútil ao seu auxílio. Por isso lhe chamei gabarola, que nada faz. Ou seja, aqueles que gostam de ter o ego amaciado, aqueles que gostam de ouvir o que quer, aqueles que gostam de ouvir o que lhe é agradável, são os gabarola da vida. Eu espero que alguns que estão me ouvindo do outro lado, não tem alguns que não venham a ser gabarola. Tem aqueles que são de Deus sim, mas tem alguns me ouvindo agora que são gabarola, porque quer ouvir aquilo que quer ouvir aquilo que vai amaciar o ego, quer ouvir aquilo que vai alegrar o coração. E a palavra de Deus nem sempre vai nos alegrar, porque a palavra, quando desce em forma de correção, de repreensão ou de disciplina, é Deus consertando o que está errado na vida de alguém. E nem todo mundo está pronto para isso, porque são os gabarola da vida que rejeitam a correção. No versículo 8 diz assim: vai, pois, escreve isso numa taubinha perante eles, numa taubinha. Ou seja, está se falando da geração passada, porque no passado não era as escrituras como nós temos na mão do dia de hoje, era as tábuas da lei que Deus entregado para Moisés. Aí diz assim: escreve no livro, agora sem escritura, para que fique registrado para os dias vindouros, que é os dias de hoje, para sempre e perpetuamente. Na taubinha, para a geração passada, no livro, para a geração vindoura, para que fique para sempre, perpetuamente, para a geração de hoje, a qual estamos vivendo. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, os gabarola, aqueles que recusam obedecer.
aqueles que recusam andar na obediência a Cristo, aqueles que se recusam, que rejeita a repreensão, aquele que rejeita a correção da parte do pai, aquele que não é filho, mas é abastado, porque o que rejeita a correção, a Bíblia chama de abastado e não de filho. Filho é aquele que ouve a correção, a disciplina e agradece, porque sabe que o pai está cuidando. Mas os gabarola, os abastados, são aqueles que rejeitam a repreensão, a disciplina e a correção. São aqueles que o pai repreende, vira as costas, entra no ouvido, sai no outro, não quer obedecer, não quer ser submisso. Gabarola, abastado, aqueles que recusam a correção. É isso que são. No versículo 10 diz assim: eles diziam aos videntes: não tenhais visões. Vidente eram os profetas na época. E aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Veja, não profetizeis para nós o que é reto. Quando o profeta da parte de Deus profetizava aquilo que era correto em forma de correção, em forma de repreensão, em forma de disciplina, o próprio povo pedia: não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis, profetizai-nos ilusões. Ou seja, o povo pedia para que o profeta profetizasse para eles mentira. O próprio povo pedia para que profetizasse para eles engano. O próprio povo pedia para que profetizasse para eles ilusão, engano, mentira. Sabe por quê? Porque o povo recusava obedecer. O povo recusava disciplina, o povo recusava correção, o povo não aceitava a disciplina da parte de Deus. E quando o profeta profetizava com a palavra vinda do alto, em forma de correção, colocando o dedo na ferida, para que houvesse conversão na vida daquele povo, o povo recusava a correção, recusava a disciplina e pedia para que o profeta profetizasse aquilo que eles queriam ouvir, o que era agradável, o que era aprazível, aquilo que ia amaciar o ego, o que não ia converter, o que não ia libertar, mas o que ia levar eles à perdição. O próprio povo pedia isso para o profeta, porque rejeitava a repressão da parte de Deus. Nos tempos de hoje não está muito diferente. Hoje em dia muita gente está procurando exatamente isso, aquilo que vai agradar eles, aquilo que vai fazer com que a pessoa fique sapateando, rodando, dando cambalhota, mas com o coração cheio de malícia, com o coração cheio de ódio, cheio de mal intenção, porque não perdoa o irmão, não ama o próximo, não abandona o mundo, não se converte, não renuncia, não abandona a vaidade, não abandona os maus costumes, não abandona a velha criatura. Pessoas que estão ouvindo aquilo que vai amaciar o ego e não o que vai trazer libertação. Eu vou lhe dizer: o que amacia o ego leva para o inferno, mas a palavra que desce em forma de correção, em forma de disciplina, a palavra que desce em forma de exortação ou de ensinamento, essa sim é poderosa para salvar a vossa alma. Então você que me ouve do outro lado agora, repito, eu sei que tem pessoas me ouvindo que são pessoas que têm passado pela correção, pela disciplina e têm aceitado. São pessoas que têm buscado a Deus verdadeiramente, mas também tem pessoas me ouvindo que são gambarola, porque não aceitam a correção da parte do Pai. Que você possa entender que aqueles que pediu para que o profeta profetizasse mentira, engano, ilusão, eram as pessoas consideradas como os gabarola, porque não aceitavam a disciplina da parte do Pai. Eram as pessoas que recusavam a correção, eram as pessoas que rejeitavam a verdade. A verdade ela corta, a verdade ela dói, a verdade ela aparentemente machuca, ela fere, mas ela também conserta o vaso quebrado que muitas vezes está dentro da igreja, na presença de Deus. A palavra de Deus ela é assim, ela é conforme diz em Hebreus 4,12, ela penetra a ponto de dividir a alma do espírito e o espírito da alma, mas também conserta o que está errado. Porém, nem todo mundo está pronto para ouvir a verdade, por isso muita gente rejeita, muita gente faz careta, muita gente recusa, muita gente vira as costas, por isso muitas pessoas vivem cambaleando. Sabe por quê? Porque recusa a verdade, recusa ensinamento, recusa disciplina, e aí na hora do temporal a pessoa desmorona. Na hora do temporal a pessoa não tem estrutura, na hora do temporal a pessoa não tem estrutura espiritual para suportar aquele problema que está enfrentando. Porque muitos estão procurando aquilo que vai amaciar o ego e não o que vai converter. Muitos estão procurando aquilo que vai agradar e não o que vai trazer a libertação. Que ao ouvir essa palavra, você possa fazer uma reflexão e se perguntar o que você tem sido. Porque infelizmente há muitas pessoas, claro que não são todos, repito,
mas muitas pessoas têm sido gabarola. Muitas pessoas não têm se comportado como filho, mas como gabarola. Tem pessoas me ouvindo que são filhos, mas também tem pessoas me ouvindo que são gabarola. Eu finalizo com essa pergunta para aqueles que vão ouvir. Qual dos dois você tem sido? Filho ou gabarola? O filho é abastado, o gabarola, que rejeita a verdade. Mas o filho é aquele que é disciplinado, corrigido e aceita, porque sabe que o pai está repreendendo por bem do próprio. Tá certo? Vou ficando por aqui, que você possa fazer uma reflexão e se perguntar o que você tem sido, se filho ou se gabarola. Tá bom, queridos? Deus abençoe. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.